A religião de Deus. Qual a verdadeira religião de Deus? Deus não tem religião, no sentido de uma organização religiosa, com templos, e corpo docente de sacerdotes. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto, que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Hebreus capítulo 7 versos 12 ao 14. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago capítulo 1 versos 27. Seria esta, então, a verdadeira religião de Deus, descrita pelo apóstolo Tiago? Não, Tiago está dizendo, com outras palavras, que Deus não tem religião. Erroneamente, cada religioso defende sua organização religiosa, como se estivesse defendendo as escrituras de Deus. Os religiosos pensam que Deus deu o judaísmo para Israel, e que Deus também deu uma religião para a igreja. Ora, se existem milhares de religiões, qual seria a religião de Deus? Acaso Deus se limitaria a uma religião? Como uma religião poderia ser verdadeira, se todas se dizem verdadeiras? O judaísmo foi criado pelas tradições de Israel, e não dada por Deus. Deus levantou um povo terreno, Israel, para ser seu povo, e não uma religião, para ser sua religião. Israel alterou o sacerdócio levítico determinado por Deus para cuidar das coisas de Deus junto ao seu povo, transformando-o numa religião mundial. Invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Marcos capítulo 7 versos 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus capítulo 23 versos 15. Porque Jesus reprovou que o judaísmo fosse pregado, cruzando terra e mar? Resposta: Deus nunca mandou Israel sair distribuindo a lei de Israel pelos 4 cantos da terra. A lei de Israel é a lei constitucional da nação israelita, e não uma lei religiosa mundial. Cada nação do mundo tem suas próprias leis constitucionais, e Deus se gaba de ter dado uma lei constitucional a Israel, mais justa do que as leis constitucionais das demais nações. E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Deuteronômio capítulo 4 versos 8. Este perante vós, de Deuteronômio, acaso é o mundo inteiro? Resposta: não, este perante vós, é Israel, e não os gentios. Alguém seria capaz de me mostrar, nas Escrituras, Deus repassando esta lei de Israel para mais alguém, além de Israel? Alguém seria capaz de me mostrar, nas Escrituras, o Senhor Jesus pregando o Evangelho do Reino para mais alguém, além de Israel? A igreja só nasceu no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, em cumprimento às promessas de Cristo, e fez nascer a igreja, e só então o Evangelho da graça, salvação pela fé, passou a ser pregado, para todo o mundo. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 versos 1 ao 4. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que queres tu dizer?
E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos capítulo 2 versos 7 ao 13. Resumo: Deus jamais deu qualquer religião ao homem. Deus levantou Israel para ser seu povo terreno, e Deus já havia elegido a igreja nas regiões celestiais, antes da fundação do mundo, mas que a fez manifestar no dia de Pentecostes. Depois do arrebatamento, Deus retornará a tratar com Israel, novamente, para cumprir a lei, que é fazer seu filho, Cristo, retornar a Israel, para finalmente estabelecer seu reino de 1000 anos, milênio, na plenitude dos tempos, com a igreja e afins no céu e Israel e afins na terra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios capítulo 1 versos 3 ao 10.